Aqui nós temos a medida do fluxo total em raio-x do Sol. É como a gente classifica se um evento é forte, ou fraco ou forte, para saber se vai haver blackout de comunicação. Aqui o Embrace, o nosso serviço, calcula com uma semana de antecipação quanto que o Sol vai produzir de radiação, a Total Solar Radiation, a radiação total do Sol. O vermelho é o nosso cálculo, o azul é o medido. Veja que a gente está fazendo a medida bem feita. Isso é calculado com uma semana de antecipação. Aqui, para facilitar a vida dos nossos usuários finais, a gente mede 4 importantes parâmetros do meio interplanetário e transforma em índices também, para que o usuário final não precise saber de dimensões físicas, né? Índice 1 é normal, 2 é já um pouco perturbado, 5 é extremamente perturbado. A gente tem quanto que a nossa magnetosfera está comprimida, é o azul, quanto que é o campo magnético total do Sol, que veio junto com o plasma ejetado, quanto que é a componente sul, aquela que vai produzir ou não auroras, né, se ela é importante ou não, é o laranjadinho. E quanto que é a velocidade do vento, se ele está muito veloz ou se ele está pouco veloz. Bom, aqui nós calculamos cada 10 minutos, esse aqui é o mapa do dia inteiro, dos últimos 24 horas, e aqui é o último 10 minutos, quanto que está o conteúdo eletrônico total na nossa ionosfera, sobre toda a América. Veja que a gente não cobre só o Brasil, a gente cobre toda a América do Sul. Estamos estendendo isso também até o México. Aqui nós medimos a cintilação. A cintilação é quanto que está o ruído dessa ionosfera. Isso perturba também o geoposicionamento, né, a posição que é dada para a gente via GPS. Então a gente calcula o ruído dessa comunicação e o erro envolvido no geoposicionamento, porque a aviação, por exemplo, pode estar interessada em saber qual que é a caixa de erro ao fazer um voo, uma aproximação de aeroporto, via instrumento que observa o GPS, o GNSS, que é o nome geral, né? Aqui é um outro fenômeno que o Brasil tem muito, chamado bolhas ionosféricas. É tão perturbante quanto o Sol. As bolhas ionosféricas foram inclusive descobertas aqui mesmo por pesquisadores nossos, né, no passado, e é um fenômeno que acontece muito próximo do equador magnético e se estende até o sul do Brasil. Agora, são tão perturbadoras que quando acontece uma bolha dessa depois do pôr do sol, é sempre depois do pôr do sol, elas acabam fazendo com que o GPS perca completamente o sinal. Ela não consegue calcular, o GPS não consegue calcular a posição do receptor. Então, definitivamente a bolha para a gente é uma perturbação que nós temos que mapear. A gente até está lançando um satélite com a NASA, daqui a 1 ano e meio ou 2, chamado SPORT, é uma cooperação nossa com o ITA e a NASA, para poder estudar melhor a física das bolhas. A gente precisa implementar ela no nosso modelo, que a gente desconhece bastante. Ela atrapalha a comunicação de celular? Ela atrapalha a comunicação que tem via satélite ou que reflita na ionosfera. O celular não, o celular é sempre uma linha direta da torre com você. Tá bom? Se a torre precisar transmitir algo para outro país, aí sim, essa parte da comunicação é afetada. É certo que é via satélite, via geoestacionária, por exemplo. Mas a comunicação direta do seu celular com a torre que está próximo de você, não, porque a linha é direta, não passa pela ionosfera. Aqui nós temos uma espécie de radar que mede a altura da nossa ionosfera, ou seja, são várias frequências em rádio, a gente faz um eco dela para saber qual a altura que ela está se refletindo, aquela história que eu contei, que as ondas curtas refletem ali na ionosfera e volta para o receptor rádio, né, nas estações de rádio, por exemplo. O pessoal que faz também radioamadorismo também precisa dessas informações, e a gente então mede a altura via as ionossondas. A gente tem uma rede de ionossondas espalhada pelo país. Aqui a gente faz uma previsão do índice de perturbação magnética para 6 horas depois, por exemplo, aqui são as previsões, aqui é o valor do índice no momento, está muito baixo, a atividade solar agora anda muito baixa, nós estamos no baixo, no mínimo da atividade solar, né? O Sol tem um ciclo de 11 anos, nós estamos no mínimo dele agora. Aqui nós fazemos um cálculo de qual é que está o nível de perturbações magnéticas aqui ao nível do solo, na nossa rede de magnetômetros, está tudo muito calmo. Ao atingir aqueles índices G1, G2, G3, G4, G5, é que a gente deve avisar que realmente vai ter pane de transformador, vai ter 1 quilo de problemas com tecnologia instalada em solo, por exemplo. Então tem que olhar esse índice e a gente dá alerta para os nossos usuários baseado nele. E aqui são as medidas que os magnetômetros que estão espalhados pelo Brasil estão fazendo em cada uma das estações. A gente pode entrar no site e olhar uma por uma, quanto que está agora, está tudo muito calmo. E esses índices são usados, essas medidas são usadas para calcular o índice de perturbação magnética aqui na Terra. Basicamente é isso, a gente cobre desde o Sol até as correntes induzidas no solo aqui na Terra.